Bem-vindos ao podcast O Canteiro, o canal de educação profissional voltado ao ecossistema da construção civil. Eu me chamo André Marques, atuo na área de projetos há cerca de 15 anos, sou host desse canal e comigo, também host do canal, com 40 anos de experiência em obra, Henrico de Ferrari. Fala, André, beleza? Tudo ótimo, cara. É contigo? Tudo jóia, graças a Deus. Maravilha. Galera, hoje a gente vai falar de um tema um pouco sensível até, vamos dizer, e volumoso pra caramba. Bem volumoso. Bem volumoso, que são, na verdade, os impactos da nossa construção civil sobre o meio ambiente. Então, vai ser uma coisa, talvez até Globo Repórter, mas vamos falar um pouquinho sobre isso, porque eu acho que a gente traz curiosidades e traz algumas coisas bem legais e que vale a pena a gente pensar, porque nossas futuras gerações vão estar aí e a gente tem que cuidar do planeta, né? Positivo e Então, operante. manda bala, meu querido. Bom, antes de mais nada, eu gostaria que vocês se inscrevessem no canal, compartilhassem, comentassem, falassem as bobagens que a gente fala, e isso aqui não, e curtissem, beleza? Então vamos pra cima e temos muita história para contar. Maravilha, participem. Bom, quando eu era menino novo e ia pra praia, eu passava por um lugar que, à época, e é impressionante de imaginar, era o lugar mais poluído do planeta Terra. Caramba! Que era a cidade de Cubatão, que é cheia de indústrias e que, na época, não existiam leis ambientais, não existiam cuidados, e chegou num ponto de bizarrice que as crianças que lá eram geradas nasciam sem cérebro. Nossa. Era um negócio chamado anencefalia. Imagina o efeito que se tinha, o extremo que se tinha, né, de tal poluição para chegar nesse ponto. Exatamente. Pra você ter uma ideia, assim, a Serra do Mar, naquela região, começava a morrer, porque a poluição era tão grande que as árvores iam morrendo, perdendo as raízes e as encostas iam deslizando. Era assim, era muito, muito bizarro. Você passava por lá sentindo cheiro de enxofre, tinha muita indústria de fertilizantes e e o cuidado ambiental era zero. Caramba! Zero. E aí teve um acidente que foi muito bizarro também, que foi um incêndio numa favela que existia numa linha de um oleoduto da Petrobras, que ele vazava e um belo dia pegou fogo e a favela inteira foi consumida instantaneamente quase com um incêndio. Chama Vila Socó, quem quiser dar uma estudada, pesquisada, a história é muito bizarro. Contaram 90 mortos, mas nunca se saberá quantos eram, porque muita gente foi incinerada nesse incêndio. Sim, sim. Não, e tu não tem um controle populacional numa comunidade, enfim. Exatamente. Então, esse foi um marco da impunidade, da irresponsabilidade ambiental. E a partir daí, começaram a se criar legislações e começou-se a fiscalizar com muita força. É óbvio que as indústrias eram indústrias muito pesadas e importantes, tinham capacidade de investimento e elas se atualizaram e, alguns anos depois, a ONU deu um prêmio para Cubatão como um dos maiores cases de reorganização dessa questão ambiental. Né? Uma virada, né? Prêmio virada da noite. Exatamente. Né? Então, essa introdução é só para contar como começam a surgir as legislações ambientais no Brasil. E aí, e agora a gente vai falar um pouco da construção civil. E como os impactos são severos para os animais, para a fauna, para a flora, para a humanidade. É um troço muito, muito pesado. Sem dúvida. Bom, e aí assim, quando a gente pensa que a gente tem uma sociedade
que, de uma certa maneira, consegue se organizar e resolver um problema desse tamanho, é o tipo da coisa que você se anima e imaginar que a gente pode resolver outras coisas, né? Sim. Quer dizer, existiu vontade política e existiu responsabilização e houve uma transformação de uma realidade. E isso é bem, bem bom e bem legal da gente ter em mente que isso é possível, né? Uhum. Maravilhoso. Bom, agora eu vou falar um pouquinho sobre construção civil. E aí tem um dado para começar a conversa que é muito pesado, que é o seguinte: a construção civil é responsável por 40% da extração de recursos naturais no mundo. Caramba. E, com certeza, os recursos naturais são finitos, né? Sim. Então, a gente consome 40% de tudo que é consumido no planeta de recursos na construção civil. Caramba. Então, olha a nossa responsabilidade nessa brincadeira, né? Sim, sim. Gigante. Uma boa parte dessa pegada ambiental ela acontece fora dos canteiros, né? Tem muita coisa que vem pronta e a principal dela é assim, talvez a gente nem imagine, é o cimento. Então, o processo de obtenção do cimento é um processo que tem uma pegada ambiental violentíssima, né? Só para dar uma ideia, 8% da emissão global de gás carbônico é gerado pela indústria do cimento. Isso no planeta. Caramba. É um número muito relevante, né? Então, assim, tem como comparação a aviação e a navegação juntas correspondem ao que a indústria do cimento emite. É muito pontual. A indústria do cimento compete com duas indústrias, né? Duas indústrias de logística pesadíssima, sim, né? Sim. E ainda tem o dado que o outro, né, que complementa, porque muitos vão pensar, mas e os automóveis? Para você ter uma ideia, os automóveis são 14%, né? Imagina, a gente está falando assim de quase 60% dos automóveis do mundo, só o cimento. Exatamente. Então é muita coisa, né? É bem impactante o negócio. Uhum. Tem um lugar que... Bom, então, como é que o cimento acontece, né? Primeira coisa é que você tem que extrair calcário da natureza, né? Então, tem um lugar muito legal que eu adoro ir e que vale a pena conhecer, que é o Petar. É um parque que fica no sul do estado de São Paulo, indo pela BR-116 em direção a Curitiba. Fica do lado direito, do lado esquerdo tem a tal da Caverna do Diabo, que é bem famosa. Mas essa região é uma região de parques de cavernas. Tem um universo de cavernas lá dentro espetacular. Tem caverna com cachoeira dentro. Cara, que fantástico. Tem coisas assim muito legais. E assim, eu já vi livros no exterior falando sobre o Petar. Assim, são uma coletânea de cavernas que é assim, referência mundial. Eu ia falar, tem importância mundial, né? Sim. E essas cavernas todas são feitas de calcário, que é um mineral solúvel em água. Então, por isso que você tem as estalactites, estalagmites, não sei o quê, porque na medida que vai passando água, isso vai dissolvendo a rocha e vai criando as cavidades, as cavernas e tudo mais. Então, tem uma grande indústria que tinha uma unidade de extração de calcário naquela região que teve que parar de fazer esse negócio porque foi convertido num parque, numa reserva ambiental. A gente não fala nomes aqui, mas na indústria do cimento a gente imagina que são gigantes, né? Exatamente. Bom, então imagina que o cara vai lá e tem que demolir a floresta, as belas cavernas e tudo mais para extrair esse mineral. Aí esse mineral é moído, misturado com gesso e argila, mais uma coisa assim, e isso cria o carbonato de cálcio.
que é CaCO3. Química, moçada. E aí, para fazer o cimento, você precisa do CaO, que é o óxido de cálcio. Tá sobrando o quê? O2. CO2. Então, a indústria, para gerar cimento, pega aquele calcário, o carbonato de cálcio, e queima ele a uma temperatura mais ou menos de 1.500 graus Celsius. Caramba. Para poder tirar o dióxido de carbono e criar o material que é a base para a produção do cimento. Então, galerinha, a gente teve uma destruição da natureza para extrair o calcário. Você teve que queimar algo a 1.500 graus Celsius. Ter um forno de 1.500 graus Celsius nesse volume, né? O que você precisa para gerar energia para tudo isso. E depois disso você extrai todo o CO2. Sim, até uma emissão de CO2 absurda. Exatamente. Caramba. Então, por isso que a gente tem uma pequena pegada aí de 8% de tudo que vai para a atmosfera de gás carbônico. Como tu costuma dizer, é bizarro esse número, né? Exatamente. Bom, então, antes da gente começar a nossa obra... Não, até agora não deu uma pasada, né? Exatamente. A gente já gerou tudo isso de pegada. Uhum. E aí a gente vai para a obra e começamos a trabalhar. E aí, o que mais a gente faz numa obra, além de construir, é gerar entulho, né? Sim. É gerar resíduos. E, em função de toda aquela legislação que a gente comentou, Cubatão e as historinhas tristíssimas, a gente tem um regramento para administrar esses resíduos, né? Esses entulhos e tudo mais. Então, a gente divide os resíduos da construção civil em 4 categorias. Uhum. Então, a gente tem a classe A, que, como o nome diz, é joinha, né? Joinha boa. Que são resíduos de concreto, de argila, de entulhos de blocos e tudo mais, que isso é o que tem mais valor comercial. Que isso pode ser moído e transformado em agregado, que Sim. normalmente vira uma areia, né? Nos tempos de antanho, antigamente, era muito comum você ter moinhos em obra para produzir moer esse material na obra e aproveitar ele como areia para fazer massa e tudo mais. Hoje em dia está tudo muito industrializado, então você recebe ou um silo com argamassa ou os sacos pré-preparados, então você deixou de reutilizar dentro da própria obra. Mas é um material que tem total condição de ser reaproveitado. Facilmente, né? Aí entra uma visão que é muito importante a gente ter, que é o seguinte. Hoje em dia se reaproveita, segundo estatísticas de associações sérias do ramo, 7% dos resíduos da construção civil. Caramba. E daria para reaproveitar algo em torno de 90%. Então, olha um belo negócio aí. Tem um oceano azul aí, né? Cara? Exatamente. Dá para... E por que é tão viável o negócio? A gente cada vez mais tem dificuldade de levar os entulhos para aterros, para botar fora, porque as cidades vão crescendo, vão sendo ocupadas, você já não tem mais terrenos vazios tão próximo, as distâncias de transporte estão ficando um troço impeditivo. Para leigos, né, o bota fora, ele é calculado tonelada, né, metro cúbico por quilômetro. Então, assim, a variável é a distância, né? Não só o volume, mas a distância. E aí fica bem difícil. Então, começa a ficar muito, muito caro e seria extremamente interessante
você conseguir fazer um reaproveitamento claro desses materiais. Uhum. Só para um pouquinho mais de números, a gente tem uma estimativa que no Brasil se gerem por ano 45 milhões de toneladas de resíduos de construção civil. Caramba, muita coisa, né? A gente tentou assim gerar alguns comparativos, né? Então assim, eu peguei um que faz... a pergunta foi: o que o Brasil produz que esteja na casa de 45 milhões de toneladas? E aí a resposta foi frutas. Então, se você pegar todas as mangas, melancias, uvas, figos, laranjas e tudo que a gente produz, está dando 45 milhões de toneladas. Você viu a soja, não foi? Exato, porque a gente fica pensando em volume, qualquer coisa vai soja hoje, né? A produção é brutal e a soja é 150 milhões, ou seja, 1/3 de toda a soja produzida seria a geração direta de resíduo aí, né? É muita coisa. É muita coisa. E também tem um outro dado que é o minério de ferro. Que daí talvez seja uma estrutura talvez seja um dado menos palpável, mas são 400 milhões, aí seria 10% de todo o minério de ferro. Mas, cara, é todo o minério de ferro, é muita coisa. Que é aquela coisa que o Brasil vai moer uma montanha e mandando para a China. Exato, exporta. Que é um troço bizarro de a quantidade que a gente faz, né? Exato. Mas são bons números de comparação. Então, assim, a gente gera muito entulho, muito resíduo. E isso é algo que é muito complexo de lidar, principalmente porque a nossa indústria de reciclagem é muito fraca. Uhum. Né? Então, voltando, a gente tem essa classe A, que é o que é mais fácil de reciclar, que é simplesmente triturar tudo e botar de volta, né? Aí depois tem a classe B, que é um pouco mais complexo, porque você não consegue reaproveitar diretamente no mercado de construção civil. Mas, por exemplo, aço. Uma das grandes siderúrgicas do Brasil construiu uma fábrica, uma siderúrgica, só para fazer reciclagem de aço. Então, o aço ele é reciclado, você tem os catadores e tudo mais que levam isso de volta para a indústria. Isso é algo que funciona muito bem. Você tem plásticos de tubulações e tudo mais, que também é reciclável. Então, assim, você começa a ter outros materiais, madeira, você consegue fazer reciclagem. Então, são materiais que são... não dá para usar na própria indústria da construção civil, mas reutilizar, né? Reutilizar, mas você consegue levar isso para outros setores da economia para reciclagem. Uhum. Vidros, esses materiais todos são passíveis de reciclagem, então eles têm que ser segregados para que possam ser reciclados. Sim, não podem estar misturados com outros materiais de outras classes. Se você jogar isso junto com terra, você vai estar jogando esse material que não deveria num aterro de terra. Então, assim, essa visão da reciclagem e da separação é fundamental para que você consiga, além de atender à legislação, fazer com que as coisas rodem como tem que rodar, né? Não, e certamente deve ser um ponto encarecedor do sistema, né? A separação. Se viesse tudo separadinho, provavelmente seria muito mais fácil, né? Não, e assim, na hora que você está transportando caçambas e caçambas com materiais, ou esse troço vai direito para o lugar que tem que ser tratado, ou quando chegar lá você não vai conseguir separar também, né? Sim. Então vai se perder a lógica do processo, né? Imagina uma indústria que deveria receber aço ou vai receber um monte de coisa. E aí ela usa o aço. E o resto que ela recebeu, ela faz o quê? Daí ela tem que tomar conta daquele resíduo, que é o resíduo do resíduo. Muito difícil. Sim. Aí depois você tem a classe... Então, aqueles eram a classe B. Uhum. Aí tem a classe C, que aí são materiais que não têm uma reciclagem viável por enquanto, né? Tem um material que entra nessa classe dependendo do lugar, que é o gesso. Uhum. Tem alguns lugares que você consegue reciclar gesso.
em outros não. Quer dizer, se a indústria de reciclagem está próxima, ele vira classe B. Se não tem na região, ele vira classe C. Uhum. Então, o tratamento é diferente. Então, a classe C são materiais que, por exemplo, o EPS, ele não é economicamente viável, por enquanto, de reciclar. Então, ele entra numa categoria que são produtos inertes, mas que eles não têm utilização. Então, eles têm que ter um destino definido. Não, e altamente poluentes, né? Então, menos poluentes. Porque a classe D é os produtos que não são reutilizados e são muito poluentes. Os piores de todos, então. Exatamente. Então, você tem essa separação. Então, o A é o que você reutiliza na cadeia Mais da construção, facilmente. dentro da própria cadeia da construção. O B você consegue reutilizar, mas vai para outras indústrias. O C você não consegue reutilizar, mas ele é relativamente inerte. E o D, que você não reutiliza e ele é muito contaminante. Ele é agressivo, né? Exatamente. Então, nessa categoria, você tem óleos, tintas, solventes, combustíveis ou resíduos de combustíveis, epóxi, amianto, que é um negócio que por muito tempo se usou como se fosse algo normal, mas é cancerígeno, tem problema. Que eram as telhas, né? Que antigamente era telhas, caixa d'água. Existe uma discussão que isso ele só tem problema na fase da produção, mas aí a gente não vai entrar nesse mérito porque não temos competência tão grande para poder discutir esse tipo de coisa. Só dá problema se tu comer ele, não. Calma lá, né? Uma vez eu fiz um trabalho numa obra que ele tinha uma contaminação de solo. Que o solo, teoricamente, é algo que não tem problema, né? Você tira daqui, põe ali, não sei o quê. Mas o solo estava contaminado. E aí a solução para isso é muito bizarra também. Porque o único jeito de você se livrar de um solo contaminado é incinerar ele. Caramba. Então, imagina o custo disso, né? É muito caro. Então você imagina que você tem que transportar um material que é extremamente volumoso até um incinerador para queimar esse material. Né? E aí na queima tem vários filtros e tudo mais para que isso também não contamine no processo de queima. Mas, então assim, o solo não é uma classe de resíduo, mas eventualmente se torna se tiver contaminado. Né? Eu acho que a gente até comentou isso em algum episódio, não tenho certeza, mas aquela história de onde teve um posto de gasolina, uma oficina mecânica, acaba se mantendo o posto de gasolina. Raramente tu vê que era um posto de gasolina e virou um prédio. Raramente isso acontece. Normalmente é por causa do solo contaminado. Né? Existem soluções para isso. Já fiz obra em terrenos que eram lindeiros a postos de gasolina, mas eles ficaram anos fazendo um processo de descontaminação, de passivação. Uhum. Então você vai inserindo produtos no solo para ir descontaminando mesmo. Caramba. Isso custa uma grana. Sim. E é um processo muito lento. Você não consegue fazer isso rapidinho acontecer. E ainda tem um risco de presença de lençol freático. Porque se você tiver lá os toluenos e os não sei o que, todos aqueles produtos no solo, e você tem um lençol, isso vai carrear. Sim, tu vai misturar na água que vai levar para todo lugar esse produto. Exatamente. Né? E aí entra aquela história de você não conseguir aproveitar o lençol freático para outros usos, porque ele pode estar contaminado. E via de regra, o que acaba acontecendo é que esse lençol freático acaba contaminando rios e tudo mais depois, né? Sim. Que na hora que você começa a rebaixar o lençol e tirar aquela água toda, ela vai para a rede de água pluvial e dali vai para dentro dos rios e aí a contaminação vai se propagando ad eternum. Sim, né? sim. Então é um troço muito sério. Uhum. Bom, todo esse lance de classes e tudo mais, você precisa ter um certo nível de controle, você precisa ter todos aqueles boletinhos de transporte e tudo mais, porque você tem que apresentar isso nas prefeituras. É óbvio que cada
município tem uma legislação ou tem um nível de controle sobre isso, mas na falta desses controles, você pode tomar umas multas violentas, né? Sim, ou seja, se você estiver fazendo isso e não guardar comprovações, pode que mais pra frente tu tenha um revés terrível, porque tu não consegue comprovar uma coisa obrigatória danosa. Exatamente. Então, todos os fornecedores que você tem de logística de resíduos têm que estar registrados nos órgãos públicos e tem que te emitir os boletos que você está fazendo o negócio. Né? O descarte correto, em locais Exatamente. ambientalmente homologados. Exatamente isso. Então, isso é fundamental para que você não tenha maiores problemas depois. Uhum. E as multas não são brincadeira. É um Sim, negócio sim. muito sério. Né? O que eu acho que até é interessante, porque se não fossem tão sérias, eu acho que seria mais negligenciado, né? Sim. É como às vezes a gente usa o exemplo de, por que tem tantos problemas com água? Porque, pelo menos é um sentimento, porque a água ainda é barata. O dia que a água vai ficar mais cara, eu acho que a população em geral vai se conscientizar aprender mais a usar a água e tudo mais. Sim, exatamente. Bom, então isso é uma das questões de contaminação e de poluição. E outras, a gente já tratou isso aqui de uma certa maneira, mas é muito importante a gente entender que obras são um meio muito poluidor e agressivo. Né? Então, eu gostaria que todo mundo se pusesse no lugar dos seus vizinhos e entendesse que uma obra, quando ela é mal gerida, ela gera, até bem gerida já é difícil, né? Mas gera muita poluição ambiental. Né? Sim. Além do cimento que está fazendo uma pegada para o planeta, a tua obra está fazendo uma pegada na tua vizinhança, né? Sim, sim, sim. Então, assim, a gente gera muita poeira, a gente gera muito ruído, a gente gera lama, a gente gera um monte de coisas Entope rede, faz uns que cabal. atrapalham a vida das pessoas. Uhum. Isso também, a tua vizinhança também é um meio ambiente que tem que ser cuidado, né? Sim, sim, sim. Então, galera, assim, é fundamental, a gente pode ter um discurso bonito e tudo mais, mas a gente tem que ter uma prática legal. Essa semana eu estava passando na frente de uma obra e na guia eu estava vendo a água numa cor que era quase roxa. Né? Não sei que diabo que os caras estavam descartando, se estavam lavando tinta, se estavam fazendo o quê, mas estava cheio, a água saía da obra com uma cor totalmente antinatural. Né? Sim. E é o tipo da coisa que você vê que é assim, é um desleixo. Né? Não é para... As coisas não podem ser assim. A gente, enquanto gestores de obras e tudo mais, a gente tem que ter esse olhar de que a gente está interagindo com nossos vizinhos, aqueles caras chatos. Eles são chatos porque é um puta de um barulho, é um puta de uma sujeira que a gente está gerando num lugar que, teoricamente, não deveria estar assim. Né? Por 2 anos, não por 2 dias, também tem isso. Exatamente. Né? Então, assim, eu tive uma experiência, eu acho que eu já contei num outro episódio, de andando em Londres, eu vi um tapume, e no topo do tapume tinha umas mangueirinhas que são usadas normalmente para irrigação, que estavam aspergindo água para evitar que a poeira da obra atravessasse o tapume. Pulasse por cima do tapume. Então, assim, olha o nível de cuidado que é uma operação relativamente simples. O consumo de água disso é quase nada, o custo de uma mangueirinha também não é nada relevante, mas olha o cuidado que o cara tem, possivelmente porque se ele não fizer isso, ele vai tomar uma trauletada da prefeitura ou qualquer coisa assim. Sim. Mas é muito fácil e é muito bom de imaginar que você está evitando contaminar a rua na tua frente, né? Sim, sim, sim. Então, essa visão, ela pode ser uma solução para vários problemas, né? Assim, meio ambiente não é só falar
do Pantanal, da Amazônia, dos mangues e dos oceanos. Meio ambiente é aqui. Uhum. É ali, do lado da tua obra, é onde a gente vive, né? Uhum. Então, esse cuidado, ele é essencial para melhorar a qualidade de vida de todo mundo e mudar o padrão cultural da gente, né? É fazer com que a gente comece a ser agente de uma visão diferente de mundo, né? É um mindset, né? A gente tem que ter isso enraizado para sem que necessariamente haja uma cobrança legal ou uma multa, alguma coisa muito incisiva, a gente já partir com um olhar de sociedade, né? Exatamente. O londrino, ele vai estar caminhando sem a poeira ali, porque há o cuidado com ele, né? Respeito ao transeunte que está passando ali na frente. Isso é civilidade. Sim. Isso é ser melhor do que a gente é se a gente não tomar ação, né? Sim, sim. E a gente se diferencia fazendo isso, fazendo o certo, fazendo o bem. Né? E cada vez mais eu acho que vai ser valorizado isso, né? Se a tua construtora, tua empreiteira tem isso como marca de negócio, talvez tu consiga, inclusive, se colocar, se posicionar no mercado de uma maneira mais atraente, né? Com certeza. É isso aí. Muito Beleza. bacana, gostei bastante dessa abordagem, eu acho que é uma coisa muito relevante, né? O que a construção civil gera de resíduos, os cuidados, esse olhar. Espero que todo mundo tenha gostado, comentem, participem, né? Mandem temas para nós, que a gente vai estar sempre dividindo e buscando trazer conteúdo aí do mais variável possível, né? É isso Mais aí, variado galera. possível. Joia? Valeu, até a próxima. Fiquem bem. Aí, Tchau, até tchau. mais. Tchau, tchau.